Essa conversa desagradável começou do nada e encheu o coração de Raquel de tristeza e saudade. A pior parte para a mulher foi que foi seu próprio filho quem iniciou a briga. Espero que eu tenha me feito claro. Você vai ficar em casa e não vai comparecer à celebração do casamento, certo? Disse Dustin. Qual é o seu problema, filho? Por que eu não posso ir ao seu casamento? Eu já comprei meu vestido e sapatos novos, disse Raquel, com mágoa na voz. Justin franziu a testa. O rosto do jovem deixava claro que ele não gostou da ideia de sua mãe. No fundo, ele sentia vergonha de sua mãe, que trabalhava como faxineira em um motel à beira da estrada. Justin estava preocupado que os pais de sua noiva não ficassem felizes em vê-la como parte da família e zombassem dele na frente dos centenas de convidados do casamento. Infelizmente, o homem esqueceu o que realmente era mais importante. Claro, a mãe de Justin trabalhava como faxineira e não estava nem um pouco orgulhosa de seu trabalho. No entanto, ele não fez nada para ajudar a situação financeira da família. Depois de se formar na escola, Justin foi para a faculdade, mas foi expulso após o segundo ano por notas baixas e faltas. O jovem não queria procurar emprego e, quando tentava fazer isso, era mais por tédio e sem real intenção de trabalhar. Enquanto isso, Raquel nunca reprochou seu filho por suas ações e sua preguiça evidente. A verdade era que a mulher se sentia culpada e que eles nunca tiveram realmente dinheiro na família. A infância de Raquel não foi exatamente feliz, principalmente porque ela passou em um orfanato. A maioria das pessoas a via apenas como uma mulher atraente de 45 anos que criava seu filho sozinha. Se ao menos soubessem quantas dificuldades Raquel teve que enfrentar. A vida em um orfanato foi muito difícil para ela, principalmente porque as crianças privadas de cuidado e afeto parental frequentemente crescem cruéis. É claro que os cuidadores tentavam cercar seus alunos com calor e atenção, mas isso nem se comparava a crescer em uma família real. Todos os dias, a pequena Raquel olhava esperançosa para a porta da frente, sonhando que um dia seria adotada, mas o tempo passou e ninguém jamais veio para levar Raquel para casa. Ser adotado era como ganhar na loteria, apenas algumas crianças excepcionalmente sortudas conseguiam. Enquanto isso, Raquel nunca se considerava sortuda, e ela provavelmente estava certa, já que não conseguiu deixar o orfanato até atingir a maioridade. A jovem mulher não era exigente na escolha de seu trabalho. Depois de uma semana de busca intensiva por emprego, ela conseguiu um emprego como garçonete em um pequeno e aconchegante café. Trabalhando 12 ou até 16 horas por dia, Raquel estava feliz porque sua vida parecia estar indo bem. É claro que o salário da garçonete não era muito, mas as gorjetas que ela recebia dos clientes gratos compensavam um pouco. Com o tempo, a animada garçonete conseguiu seus próprios clientes regulares, que só queriam ser atendidos em sua seção. Foi assim que ela conheceu um rapaz simpático chamado Charles. Vale ressaltar que a introdução deles aconteceu de forma bastante acidental e sob certas circunstâncias poderia não ter se desenvolvido em nada. Naquele dia, havia muitos clientes no café. O dia de ação de graças estava chegando e o café sempre ficava muito movimentado durante os feriados. Manobrando habilmente entre as mesas lotadas, Raquel não percebeu que derramou o chá na camisa de um dos clientes. Por favor, me perdoe, eu sou tão desastrada, murmurou Raquel, ficando vermelha de vergonha. Felizmente, o homem chamado Charles foi gentil o suficiente para não ficar bravo e não fez um grande alarde disso. Além disso, o cliente agradeceu a Raquel pelo seu serviço profissional e casualmente ofereceu levá-la para sair após o trabalho. A jovem garçonete ficou tão envergonhada que suas bochechas coraram, mas ela não conseguiu dizer não ao gentil homem. O restante do expediente parecia arrastar-se infinitamente, fazendo o coração de Raquel palpitar com uma leve e inexplicável ansiedade. Quando finalmente terminou o trabalho, já estava escurecendo lá fora. E se Charles não viesse? E se fosse apenas uma brincadeira e ele não falasse sério? A garçonete pensou enquanto saía para a rua. Mas antes que pudesse dar alguns passos, Charles bloqueou seu caminho. Ele segurava um buquê de belas rosas brancas, que pareciam especialmente brilhantes sob os raios do sol poente. Acontece que Charles Morgan cresceu em uma família rica.
Ele estava no último ano da faculdade e sonhava em se tornar um economista de sucesso que superaria seu pai. O jovem passou o resto da noite conversando sobre tudo no mundo e nem percebeu quanto tempo havia passado até a lua estar alta no céu. Ao se despedirem, Raquel concordou em sair em outro encontro com Charles, o que lançou as bases para o rápido desenvolvimento de seu relacionamento. Desde então, os jovens começaram a se ver quase todos os dias. Como era de se esperar, o relacionamento deles rapidamente ultrapassou a linha entre uma amizade comum e um relacionamento romântico apaixonado. Os jovens estavam claramente caminhando para o casamento, mas descobriu-se que os pais de Charles eram totalmente contra ele se envolver com uma mulher órfã. Devido à sua ingenuidade inata, Raquel não percebeu imediatamente a extensão dos problemas que a família Barnes poderia causar a ela. "Acho que devemos acabar com esse relacionamento", disse Amanda Barnes a seu marido durante o jantar. Benjamin Barnes estava solidário com sua esposa e compartilhava sua opinião sobre a namorada de seu filho. Infelizmente, por mais que conversas e ameaças fossem feitas, nada conseguia mudar a mente de Raquel. Assim, o Sr. Barnes recorreu às suas conexões e decidiu se livrar da jovem de outra maneira. Nesse ponto, Raquel ainda poderia sair ilesa se escolhesse terminar o relacionamento por vontade própria, mas a jovem já havia tomado sua decisão e estava determinada a se casar com Charles. Infelizmente, a família Barnes agiu primeiro e subornou o dono do café, que armou uma cilada para Raquel e a acusou de roubar dinheiro do caixa. Quando Raquel foi acusada de roubo, as lágrimas congelaram em seus olhos. "Como isso é possível? Eu nunca roubei nada em toda a minha vida", a mulher tentou argumentar com o dono. Infelizmente, ela foi condenada a 3 anos de prisão. A investigação foi extremamente rápida, o que também se deveu à interferência da família Barnes. Mas esse não era o único problema com o qual a pobre Raquel teve que lidar. Havia algo mais que ela jamais poderia ter esperado. Quando ela já estava na prisão, a jovem mulher percebeu que estava grávida. Ela estava grávida do filho do homem cujos pais a colocaram na prisão. Raquel se sentiu horrível durante toda a gravidez. A falta de vitaminas no cardápio da prisão e a comida medíocre em geral pioraram ainda mais a saúde já precária da jovem prisioneira. A única coisa pela qual Raquel era grata era que a equipe da prisão não separou seu filho Justin dela após o nascimento. Isso tinha suas vantagens e a mulher logo as viu sendo uma jovem mãe. Raquel entrou na lista de candidatos para a liberdade condicional antecipada. Depois de cumprir um total de 1 ano e meio, a jovem mãe e seu filho finalmente saíram da prisão. Infelizmente, o estigma de ser ex-presidiária afetou a vida de Raquel. Enquanto isso, Charles nunca visitou sua ex-noiva na prisão e nem se deu ao trabalho de ligar para ela depois que a mulher foi libertada. A infeliz mãe solteira teve que passar por muitas coisas antes de seu filho crescer, trabalhando em vários empregos ao mesmo tempo. Raquel tentou fornecer tudo o que Justin precisava, tendo arranjado um emprego como faxineira. A mãe solteira também trabalhava entregando pizzas e como operadora de um posto de gasolina. Infelizmente, apesar de seus melhores esforços, Justin cresceu muito egoísta e não apreciava o quanto sua mãe tinha que trabalhar para proporcionar uma vida decente para ele. O jovem parecia não entender o quanto era difícil para sua mãe ganhar dinheiro e não se preocupava nem um pouco em gastá-lo em seus próprios caprichos, que pareciam ficar cada vez mais caros. Justin também queria coisas novas para se exibir diante de seus colegas de classe, para que não zombassem dele por ser filho de uma faxineira cujas roupas eram sempre compradas em brechós ou feiras. Claro, Raquel tentou argumentar com seu filho repetidamente e fazê-lo perceber de uma vez por todas que ele simplesmente não podia se comportar daquela maneira, pois não tinha condições financeiras para isso. Mas não foi uma tarefa fácil. A situação piorou visivelmente quando Dustin conheceu uma jovem de uma família rica e disse à sua mãe que pretendia se casar com ela. "Eu certamente fico feliz por você, mas talvez não deva se apressar em se casar. A vida é muito imprevisível, acredite em mim, eu sei muito bem disso", Raquel tentou argumentar com seu filho. Mas Dustin não se importava com a opinião de sua mãe, pois já havia perdido todo o respeito por ela. Raquel suportou as palhaçadas de seu filho, mas quando ele proibiu sua mãe de ir ao casamento, sua paciência se esgotou. "Eu vou para esse casamento, de jeito nenhum vou deixar aquele vestido novo e sapatos irem por água abaixo", pensou a mulher, apertando os lábios. Raquel sabia que seu filho não tinha motivos reais para ficar zangado com ela.
No desejo de ser independente, Justin esqueceu que seu terno já havia sido comprado com o dinheiro de sua mãe e que ela teve que trabalhar dobrado para poder pagar por ele. A caminho do casamento, o jovem se certificou de que sua mãe não ousaria ir contra seus desejos e definitivamente ficaria em casa. No entanto, pela primeira vez em sua vida, Raquel decidiu fazer o que queria e ignorou os desejos de seu filho. Tudo o que ela queria era ver seu filho se casar. Como a cerimônia de casamento ocorreu em um restaurante, a mulher vestiu um elegante vestido e certificou-se de chegar à celebração quando ela já estava em pleno andamento. Se Raquel tivesse chegado mais cedo, seu filho certamente teria expressado seu descontentamento e talvez até a forçado a sair. Mas dessa forma, Justin não teve escolha senão aceitar a decisão de sua mãe e deixá-la ficar. A aparição da bela mulher em um vestido de noite chique causou sensação entre os convidados. Todos olhavam para Raquel e não conseguiam descobrir quem ela era ou mesmo de que lado da festa de casamento ela tinha sido convidada. Ao perceber sua mãe, Justin ficou pálido e saiu correndo do palco. "O que você está fazendo aqui? Eu te disse para não vir. Você quer que todos façam piadas de mim por ser filho de uma ex-presidiária", sussurrou o filho ao segurar o braço de sua mãe. "Para com isso, deixe meu passado no passado. Já paguei pelos meus pecados, mesmo que eles não tenham sido realmente meus", Raquel se opôs. Era a primeira vez na vida de Justin que ele via sua mãe tão determinada. Após empurrar gentilmente seu filho para longe, Raquel subiu ao palco e pegou o microfone. Ao ver a bela mulher no palco diante deles, os convidados se calaram e se prepararam para ouvir. Os pais da noiva pareciam especialmente interessados nela, pois era a primeira vez que viam a mãe do noivo. Enquanto isso, Raquel respirou fundo e começou. Começou falando sobre seu passado e depois passou para o presente. A mulher falou tão sinceramente e de forma penetrante que muitos dos convidados tinham lágrimas nos olhos. Raquel desejou felicidade aos recém-casados e a todos os convidados que testemunharam sua confissão sincera. "Sim, sou uma ex-presidiária, mas isso realmente diz algo sobre mim? Isso faz com que eu ame menos meu filho? Eu não fiz tudo o que estava ao meu alcance para garantir que ele sempre tivesse tudo o que precisava e nunca se sentisse inferior aos outros. E a única razão pela qual estou aqui hoje é para testemunhar a felicidade do meu filho", disse Raquel, com dificuldade para conter suas lágrimas. A expressão em seu rosto deixava claro que não era fácil para ela compartilhar sua história. Mas o que aconteceu em seguida simplesmente a chocou. Os convidados irromperam em aplausos, marcando os momentos de triunfo para a mulher que havia enfrentado tantas dificuldades em sua vida. Então, um homem de cerca de 45 anos saiu da multidão e se aproximou do palco. Ele estendeu a mão e ajudou Raquel a descer do palco. Raquel olhou para ele e não podia acreditar no que via. O rosto do homem lhe parecia familiar, especialmente aquele covinho no queixo que ela costumava beijar. "Querido Deus, é o Charles", um pensamento perturbador passou pela cabeça de Raquel. A mulher sentia em seu coração que estava certa, vendo um lampejo de reconhecimento nos olhos de Charles. Ele sorriu e pediu para dançar com ela. Naquele momento, todos os olhos estavam fixos no belo casal. Charles e Raquel dançaram como se estivessem retrocedendo na vida, viajando de volta no tempo. Como se descobrisse um pouco depois, durante os anos de sua celebração, Charles havia se casado e se divorciado. Após herdar a fortuna de seus pais após a morte deles, ele vivia a vida de um solteirão solitário, sem família ou alguém para cuidar dele. Ele foi convidado para o casamento pela família da noiva e inicialmente não planejava comparecer. Não passava um dia sem que Charles pensasse em Raquel, a mulher perfeita em sua opinião, a quem ele amava profundamente. O homem compartilhou tudo isso com Raquel enquanto dançavam, sussurrando as histórias de sua vida em seu ouvido. Naquele momento, Raquel sentiu-se feliz pela primeira vez em muitos anos. Justin foi o único que optou por se manter distante e observar as coisas se desenvolverem de longe. Nesse momento, o noivo percebeu que havia tratado sua mãe com desprezo e indiferença. Com dificuldade para conter suas lágrimas, Justin se aproximou de sua mãe e pediu desculpas publicamente. Enquanto isso, o jovem não fazia ideia de que o homem ao lado de sua mãe era seu pai biológico, que não pôde vê-lo por muitos e longos anos. Tudo isso seria revelado um pouco mais tarde, quando Raquel pegou os dois homens pelas mãos e os levou para uma nova e feliz vida familiar. Enquanto isso,
Os convidados aproveitaram o resto da celebração, apreciaram a comida deliciosa e não deixaram de admirar a coragem de Raquel, que se ergueu diante dos desafios e superou seus próprios medos. Queridos amigos, deixe seu comentário sobre o que achou, dê seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nossa próxima história em áudio.